Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a edição de domingo do nosso Giro de Notícias, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem notícia aqui sobre Capasso, parece que dessa vez vai, hein? Parece que dessa vez vai acontecer, o jogador tá forçando uma barra tremenda lá em Tucumã para poder sair e vir ao Vasco. Inclusive, a relação com o torcedor do Tucumã já deu aquela azedada, né? Porque o torcedor fica bolado quando o jogador tá forçando para sair. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre a ida do Vasco ao Espírito Santo, onde o Vasco joga amanhã contra a equipe do Volta Redonda. Tem São Januário também como assunto nesse vídeo, porque São Januário está muito mal cuidado, né? E o responsável ali pela manutenção de São Januário deu algumas explicações, a gente vai repercutir aqui também. Tem a volta do basquete, enfim, muita coisa para a gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta, mas antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com aquele recadinho esperto do OneFootball, que é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Você que gosta de futebol, tem que ter o aplicativo OneFootball no seu celular. Basta baixar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou então no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Lá no OneFootball você tem todas as notícias atualizadas sobre o Vascão na palma da sua mão. E também tem transmissão gratuita do campeonato alemão nesse domingão, meu amigo. Quer assistir aí um joguinho europeu de graça? É só baixar o OneFootball, que tem um campeonato alemão lá totalmente de graça para você assistir. Tem tabela do campeonato carioca, do campeonato paulista, tudo. Tudo sobre futebol você encontra no OneFootball, o link está na descrição e também no QR Code que está na sua tela. Bom, a gente começa falando aqui sobre a viagem do Vasco para o Espírito Santo. O Vasco encara a equipe do Volta Redonda em Cariacica amanhã no estádio Kleber de Andrade, o Clebão, lá em solo capixaba, meu amigo, esse estado maravilhoso do Espírito Santo. E o Vasco vai chegar no Espírito Santo, no aeroporto de Vitória, por volta das 11h30 da noite de hoje. O Vasco vai desembarcar pela pista, né? Não vai passar pelo saguão ali do aeroporto, né? Onde ficam os passageiros comuns, etc e tal. Foi um pedido do aeroporto de Vitória, né? Da segurança do aeroporto, exatamente para evitar tumulto, etc e tal, porque com toda certeza, né? O torcedor vascaíno iria lá lotar o aeroporto para receber o clube. Então, o Vasco não vai passar, né, pelo saguão do aeroporto, vai desembarcar na pista e da pista vai sair direto para o hotel onde o Vasco vai ficar hospedado, que será na Enseada do Suá. O Vasco vai ficar concentrado lá para a partida contra o Volta Redonda. O Vasco que já tem alguns desfalques confirmados, né, para essa partida, como por exemplo o meia Nenê. Nenê não vai viajar para o Espírito Santo, vai ficar aqui no Rio de Janeiro tratando de uma lesão na panturrilha que ele sofreu ali no jogo contra a equipe da Portuguesa. Não foi nada muito sério, Nenê tá bem, mas enfim, tá sendo preservado para não piorar nessa lesão, para não virar algo sério. Vai ser preservado. Além de Nenê, Luca Orediano também não vai viajar para o Espírito Santo. O Orediano que não estreou oficialmente ainda pelo Vasco, né? Ele jogou a partida lá contra o River Plate, acabou sentindo um probleminha. Contra o Inter de Miami já não jogou. E quando os titulares jogaram aqui no Campeonato Carioca contra a Portuguesa, o Orediano não foi relacionado. Existia a expectativa da estreia dele acontecer nessa partida contra o Volta Redonda, mas não será. O jogador não vai viajar para o Espírito Santo. Ele vai ficar no Rio de Janeiro fazendo ali um fortalecimento muscular, né? Um trabalho de fortalecimento muscular. O Vasco preparando aí o Luca Orediano para a sequência da temporada. É um jogador que tem muita expectativa em cima dele, né? O Vasco fez um investimento aí de 20 milhões de reais para trazer esse jogador e tá todo mundo ansioso para ver o Orediano jogando, né? Não vai ser nessa segunda-feira. Quem sabe na próxima partida aí contra o Resende, na quinta-feira, né? Em São Januário, talvez a gente tenha o Orediano à disposição. É isso, né? Vascão chegando no estado do Espírito Santo hoje, né? Viaja hoje e chega por volta das 11h30 da noite no aeroporto de Vitória, mas vai desembarcar pela pista do aeroporto e de lá já segue rumo ao hotel onde vai ficar concentrado. Bom, vamos falar agora aqui de Manu Capasso, que é o assunto principal desse vídeo, né? Parece que dessa vez a coisa vai acontecer, hein? O Vasco que enviou representantes lá para a Argentina para observar jogadores e também para negociar com o Manu Capasso
parece que dessa vez a coisa vai ter um desfecho positivo. Isso porque, vamos lá, hoje o Atlético de Tucumã visita o Boca Juniors lá em Buenos Aires, no estádio La Bombonera, e o Manu Capasso, que é titular absoluto desse time, não foi relacionado, não vai jogar. E aí a imprensa lá de Tucumã foi tentar descobrir, né? Ué, por que o Capasso não vai jogar? O que está acontecendo? Por que ele não foi relacionado? Se lesionou? Tá tendo alguma coisa? E a informação da imprensa de Tucumã é a seguinte, que o Manu Capasso disse ao Lucas Pucineri, que é o treinador da equipe do Atlético de Tucumã, que não estava se sentindo bem porque queria deixar o clube. Por isso o jogador não foi relacionado. O jogador pediu para não ser relacionado. Por isso que o treinador tirou ele da viagem para Buenos Aires, e uma nova proposta do Vasco é aguardada aí entre hoje e amanhã para poder sacramentar essa situação do Capasso com o Tucumã. O jogador pediu para não ser relacionado, pediu para não jogar, pediu para não viajar para Buenos Aires para enfrentar o Boca. E isso caiu como uma bomba, né? Lá em Tucumã, porque, cara, a gente já passou por isso, né? Nós, torcedores, a gente já passou por isso. Quando o jogador tá querendo sair, tá forçando uma barra, o torcedor fica pé da vida, né? Já não quer ficar, meu amigo? Vende logo sair, manda para qualquer lugar. O torcedor fica pé da vida, né? Então a relação com o torcedor do Atlético de Tucumã já deu aquela azedada e parece, né, que não vai ter nem clima para o Capasso continuar lá em Tucumã. O jogador quer muito vir para o Vasco, está forçando uma saída e parece que vai conseguir forçar realmente essa saída para vir jogar no Vasco. Inclusive, um outro jornalista lá de Tucumã disse que entre segunda e terça-feira a saída de Manu Capasso para o Vasco da Gama deve estar fechada. E é por isso que o jogador não vai enfrentar o Boca Juniors no dia de hoje. Meu amigo, parece que dessa vez a novela Manu Capasso vai terminar e vai ter um desfecho aí positivo com o jogador vindo para o Vasco. O jogador também ajudou bastante, né? Forçou uma barra, forçou a saída e vai conseguir essa transferência para o Vasco da Gama. Vamos aguardar e qualquer novidade a gente traz aqui no canal. Falando em novidade, meu amigo, o Vasco anunciou hoje uma novidade bastante interessante, né? Que o basquete do Vasco da Gama, o basquetebol do Vasco da Gama, multicampeão, né? O basquete do Vasco tem muita história, está retomando as suas atividades no ano de 2023. Inclusive o Vasco fez ali um perfil exclusivo para o basquete no Twitter, que é @Vasco_BSKT. Vasco Basquete, né? Então, em 2023, o basquete do Vasco tá voltando. Eu sei que tem muita gente que gosta, né, do basquete do Vasco, está retomando aí as suas atividades. Lembrando que o basquete vai ficar a cargo da associação, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama. A SAF, a 777, cuida só do futebol. E falando em responsabilidades do clube, responsabilidades da SAF, a gente fala agora aqui de São Januário, porque existe muita dúvida de quem é a responsabilidade da manutenção de São Januário. Porque quem foi a São Januário, ou no velório do Dinamite, ou no jogo de estreia do Vasco aí no Campeonato Carioca, viu que o estádio está muito mal conservado, está mal cuidado, falta carinho com o São Januário. Dá até tristeza ver como o São Januário está largado, está abandonado. E aí ficou, cara, de quem é a responsabilidade? É do CRVG? É da SAF? E bom, a responsabilidade da manutenção de São Januário, isso está em contrato, é da SAF. O Vasco alugou o São Januário para a SAF por 25 anos, isso estava em contrato, e a responsabilidade de manutenção é da SAF, né? É da Vasco SAF. Apesar de São Januário continuar sendo propriedade do CRVG, a manutenção fica a cargo da SAF. E o Pedro Seixas, que é o responsável nesse momento por cuidar do CT Moacir Barbosa e também do estádio de São Januário, informou que para o Campeonato Brasileiro o São Januário estará diferente, né? É claro que não vai ter uma reforma, etc e tal, uma coisa muito ampla, mas vão acontecer melhorias no estádio de São Januário. Foi o que afirmou Pedro Seixas ao Globoesporte.com. Ele disse o seguinte, abre aspas, em São Januário, procuramos priorizar as obras nos alojamentos dos atletas. Eles estavam de férias e demos prioridade para adequações no alojamento e no colégio, onde as aulas começam no dia 6 de fevereiro. Essa foi a linha de prioridade para São Januário. Agora, começamos de fato nas questões que aparecem para o público, mirando o início do Campeonato Brasileiro. E aí ele comentou as críticas, né, que o torcedor vascaíno tem feito ao estádio de São Januário. Não é surpresa para ninguém.
Nem para quem estava aqui e nem para quem chegou agora. Ninguém foi pego de surpresa. A gente sabe também como funcionam as coisas. Temos vídeos que misturam imagens antigas e atuais. A gente precisa reforçar a consciência e a importância de melhorar as condições para o torcedor, mas trabalhar junto. Bom, foi aí a declaração do Pedro Seixas, que é um excelente profissional. Mas, Pedro, São Januário, meu amigo, tá precisando de um carinho, de um cuidado maior. Eu sei que você também é um grande vascaíno como a gente. Tenho certeza que essa questão também te incomoda, mas vamos tentar dar uma agilizada aí para que São Januário fique mais bem apresentável, né? Claro que uma reforma é muito difícil de acontecer nesse momento, mas uma maquiagem, uma pintura, arrumar aquele telão que está há 3 anos que não funciona, enfim, cuidar um pouquinho, com mais carinho, né, de São Januário, porque realmente quem ama São Januário, quem ama o Vasco, toda vez que chega lá, fica bastante decepcionado, né? São Januário precisa de um cuidado maior. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!